E aí pessoal, beleza? Eu já cheguei a falar isso em alguns comentários, né? E até no vídeo que eu soltei, tanto do problema que eu tive da luz ALC não acender, como no outro vídeo de pessoas que têm o problema contrário, né? Que é a moto mesmo com gasolina ficar acendendo aí a luz do álcool, a luz ALC ou mix, dependendo do modelo. E das mais novas até aquele íconezinho lá que tem no painel, aquele ícone em forma de bomba de combustível, nas motos que tem um painel digital, né, a partir de 2014. Essas motos da Honda, na realidade, praticamente toda a linha injetada da Honda, isso é como se fosse um câncer, né, um defeito crônico dessas motos. Elas têm um problema seríssimo na alimentação. As peças danificam com muita facilidade nessa parte, né? Aí principalmente bomba de combustível e regulador de pressão. Sobretudo a bomba, né, que dá muito pau. A esse tipo de problema, às vezes ele é menosprezado, né? Ele é diminuído a real importância dele. Como a moto ela continua andando, em alguns casos ela sequer apresenta falha, né? Falha mais grave, tipo a moto cortar, dificuldade de partida, alguma coisa assim. Normalmente ela fica somente com a luz aí acesa e quem anda mais de boa não sente outra coisa além disso. Ou normalmente uma vez ou outra é uma dificuldade de partida, mas nada muito grave. Então a princípio a pessoa pensa que não tem nada aí que possa causar um problema maior. E aí é que mora o perigo. Principalmente no caso dessas motos que andam aí com gasolina e tem essa luz mix ou ALC acesa. Alguns até têm essa impressão errada ou acreditam que quem faz a leitura de qual tipo de combustível é a sonda. Aí a sonda ela não identifica o tipo de combustível. Na realidade, a sonda ela determina a quantidade de oxigênio que está tendo naquela queima. E de acordo com isso e outros parâmetros é que a central ela sabe qual o combustível que está sendo utilizado, álcool ou gasolina. Então, em algum desses problemas aí, quando devido à bomba, o injetor ou até mesmo o regulador de pressão tem algum tipo de problema, em alguns casos a quantidade injetada na câmara de combustão ela é muito pequena, né? Como eu já falei aí até em alguns vídeos, a injeção ela já é feita para tentar sempre ser uma mistura voltada a pobre, por uma questão de normas de emissões. Então o acerto já é para a mistura tender a ser pobre. Só que quando a moto ela tá com algum tipo de problema relacionado a isso, a mistura ela fica ainda mais pobre. Alguns não sabem, mas o combustível ele é também responsável por auxiliar na refrigeração do motor. Com a mistura muito pobre, a quantidade injetada é insuficiente tanto para o funcionamento adequado e principalmente para o auxílio na refrigeração do motor. Isso termina causando superaquecimento dentro da câmara de combustão e, como eu já falei também em alguns vídeos, o aquecimento das peças leva à dilatação, né, a expansão do tamanho dessas peças. Disse lá também que é coisa mínima, né? Coisa praticamente invisível, é invisível na realidade, é olho nu, mas elas se expandem. E como a peça aumenta, principalmente as partes móveis, isso termina ocasionando um desgaste maior, porque a peça ela aumenta de tamanho e começa a ter um atrito maior. Consequentemente, o teu motor vai esquentar ainda mais. Já
devido a essa mistura excessivamente pobre, devido ao problema na alimentação da moto, e piorado ainda com a questão do atrito dessas peças. Então é a combinação perfeita para causar superaquecimento. Só que às vezes esse superaquecimento ele não é tão excessivo, porque quando ele é excessivo, aparece aí na vela de ignição. A vela ela simplesmente se desfaz, né? Ela literalmente é toda corroída por conta justamente do excesso de temperatura. Aí você imagina o que isso ocasiona no motor. Tem casos que leva a quebra, tá? Imediata. Mas quando tá nessa situação aí, desse problema na alimentação, dificilmente chega a esse ponto. Então o que é que acontece? O teu motor ele vai trabalhar fora, né, da faixa ideal, da faixa que ele foi projetado para trabalhar, porém ele não vai trabalhar muito acima disso, muito acima da temperatura ideal. É acima, mas não é muito. Então isso vai diminuir a vida útil do teu motor. Um exemplo, tá? Um motor que chegaria a rodar 10.000 quilômetros, ele pode rodar 80, 70, tá? O quanto menos vai ser a vida útil dele, aí são uma série de fatores. Aí fica difícil determinar, né? Varia muita coisa além disso. Mas fica aí a dica para quem tá com esse tipo de problema. Com a moto acendendo a luz aí, ou não identificando o combustível correto e tal. Tente ver isso o quanto antes, porque isso aí pode trazer um problema sério para você. Primeiro por dois motivos, né? Se for a bomba com defeito, ela simplesmente pode parar a qualquer momento. E aí não tem o que fazer, você vai ficar na rua, dependendo do lugar ou da hora que você esteja. Tem a questão do perigo, dos riscos e tudo mais, do custo, né? E outro problema é a questão do motor, da vida útil do motor, e em casos mais extremos, se a mistura estiver excessivamente pobre, da quebra imediata do motor. Então, para quem está passando esse tipo de problema, faz o máximo para não empurrar isso com a barriga. Tenta resolver isso o quanto antes, porque pode ser que o gasto que você tenha venha a ser muito maior. E é um serviço que você faz até rápido, não é uma questão de dias, e você vai ter que deixar a moto muito tempo parado, é uma coisa simples e relativamente barato, né? É bem pior se você deixar a moto quebrar, porque aí sim a moto vai ter que passar provavelmente alguns dias e o custo vai ser muito maior. Então, para o pessoal que está passando por isso, fica atento, dá mais importância a isso aí, porque é melhor evitar, né? Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu.